Tassos, como que foi esse posicionamento? Que tem gente que nos ouve, que às vezes passa por isso e não entende, mas eu vou me posicionar como? Você e a sua esposa, como que vocês se posicionaram? Você principalmente, porque ela já tinha, né, uma fé mais convicta. Mas ali, o que modificou em você? Foi de crer mais profundamente, de buscar mais a presença de Deus, de estudar mais. O que modificou na prática? Tudo no mundo passa a ser visto por uma lente reveladora que não existia antes. É como alguém que não consegue ver adequadamente e tivesse uns óculos por meio dos quais as coisas ficassem nítidas. C.S. Lewis tem uma passagem que diz assim, né? Nós sabemos que o sol nasceu não necessariamente porque você olha para o sol, mas é porque graças a ele você vê todas as demais coisas. De manhã você sabe que o sol nasceu porque você está vendo as coisas. Sim. Então, graças ao sol você vê todas as demais coisas. Então, graças ao cristianismo você consegue ver as coisas com clareza, consegue ver as coisas com nitidez. Você consegue dar sentido. É como se o mundo ainda fossem peças de quebra-cabeça embaralhadas, mas a você agora foi dada a capa, a caixa do quebra-cabeça que está a figura completa. Sim. Então, isso é que muda. Na prática, o que muda é o quê? Tudo muda, você passa a investigar tudo. Se você, por exemplo, exerce o direito, você vai ver o direito de outra forma. Se você exerce a psicologia, você vai ver a psicologia de outra forma. Se você exerce qualquer função que seja, se você limpa o chão, você vai fazer aquilo de outra forma. Você vai fazer para o Senhor. Aquilo ali tem uma nova perspectiva. Tudo muda ao seu redor. E o que você foi precisando renunciar, que você foi sentindo a necessidade de renunciar, seja na tua carnalidade ou na tua forma de trabalhar? O que foi mudando no convívio com as pessoas que você foi enfrentando? Professora Karina, eu tinha um problema gravíssimo quando eu me converti, é que eu dizia assim, meu Deus, meu testemunho é horrível. Por quê? É porque é quase uma depressão gospel por não ter um testemunho. É porque eu conhecia pessoas que diziam assim, né? Olha, minha vida era um horror. Eu fazia isso, depois mudou tudo. Depois eu vi um anjo que desceu e o chão abriu, você falou, cadê? Tem gente que dizia assim, né? Eu bebia muito, deixei de beber, eu fiz isso. Na realidade, no dia a dia, o que mudou radicalmente na minha existência, e isso é um testemunho para mim grandiosíssimo, foi que minha vida passou a ter sentido. Então, tudo o que eu fazia passou a ter um sentido, um propósito maior. Então, o propósito é algo muito importante. Você vê, minha esposa é psicóloga, né, da parte de logoterapia e a construção da base intelectual da logoterapia se dá por um psiquiatra chamado Viktor Frankl, que ficou preso durante o regime nazista. Ele era judeu, passou por 4 campos de concentração, inclusive Auschwitz. E lá, Karina, ele identificava que um grupo de pessoas ele se lançava à morte, se lançava às cercas eletrificadas e morriam eletrocutados, um grupo desistia. E outro não, outro resistia aos horrores, sabe, e passava pelas coisas inenarráveis, indizíveis dos campos de concentração que nós sabemos, né? Aí por que um grupo vai adiante e outro não? O que é que faz com que a pessoa leve adiante a existência e outro grupo sucumba à realidade? Ele foi analisar, comprovar uma ideia que ele já tinha. Ele viu que não eram os mais fortes, não eram os mais aptos. O grupo que ia adiante, que resistia e suportava, era o grupo que tinha um propósito. As pessoas tinham um propósito. Então, o que Deus nos dá é um sentido, um propósito. E é isso, inclusive, que nós temos que ensinar aos outros, aos nossos filhos. Lá na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, nos versos 10 e 11, o apóstolo Paulo, ele fala sobre 10 elementos importantes que você deve ensinar às pessoas. Um dos capítulos do meu livro mais recente, inclusive, é sobre essa passagem. E lá tem, você tem seguido de perto. Aí ele vai dizer, o meu ensino, a minha conduta, papapá, e um é o meu propósito.
Então, a vida ter se enchido de propósito foi o que mudou radicalmente a minha existência, sabe, Karina? Foi isso que te fez se aprofundar mais ainda nas escrituras? Você sempre teve uma mente assim brilhante para fixar, para aprender? Você sempre teve esse interesse? Eu fui criado com muita rapadura, sabe? Esse é o segredo? Então, manda um estoque de rapadura pra gente. Rapaduras mais fortes, podcast. Você quer que eu diga um negócio impressionante que eu acho? Quando eu comecei a estudar, bem jovem, eu comecei a estudar algumas áreas, mas eu disse claramente, eu tinha uma convicção plena de que 2 áreas eu não tinha o menor interesse sobre elas. Qual? Religião e política. Olha só. Pois é. Convicção plena. Convicção plena. Eu disse, não tenho o menor interesse. Não tenho. Tanto que eu estudava outras coisas. Não tenho. E hoje, mas já tinha facilidade de... Não, eu estudava outras coisas. Agora, é claro que quando nós buscamos no Senhor, Deus nos dá a possibilidade de buscarmos a mente de Cristo. Muito do cristianismo é posicionamento, porque nada é por nós, é por Cristo. Se nós nos posicionarmos e pedirmos ao Senhor aquilo de que precisamos para que façamos o projeto que Ele quer que façamos, sejamos aquele que Ele quer que nós sejamos, isso está disponível para nós. Mas assim, em relação à minha vida pessoal, é lógico que em Cristo nós temos uma nova perspectiva, mas o interessante é que minha área de atuação e de interesse intelectual foi exatamente naquele que eu dizia que eu não ia ter o menor interesse. Sim. Eu acho que Deus fica olhando e fica rindo, né? Deus fica dizendo, você não sabe de nada, né? E a partir do momento ali que você começou a estudar as escrituras, o que mais te impactou, que te trouxe mais surpresa, que te confrontou, algo que você não imaginava? Até hoje, o que mais me impacta nas escrituras é o fato de que você lê uma mesma passagem um sem número de vezes e aquilo me parece ser inesgotável. Não existe isso em outro texto. Não é interessante? Você vê, é inesgotável. Você vê, no princípio Deus criou os céus e a terra, como eu falei para você. Existe tanta coisa em uma frase, né? Princípio, tempo, céus, espaço, terra, matéria, na ordem correta. O tempo, o espaço e a matéria. Você vê que o tempo ele pode existir sem o espaço e a matéria, mas o espaço não pode existir senão no curso temporal. Então o tempo tem que vir antes. Terra, matéria. Você vê que o espaço pode existir sem a matéria, mas não pode existir sem um tempo. Mas a matéria, ela exige que exista o espaço, porque a matéria só pode existir em um espaço no curso temporal. Então assim, tudo é profundo, você vê no princípio Deus criou. Aí você vai para uma das biografias sobre Jesus escritas pelo evangelista João. No princípio era o Logos, o verbo, a palavra. O Logos estava com Deus, o Logos era Deus. No princípio era o Logos. A gente vai lá em João 1,14 e vê que o Logos é Jesus. E no princípio leva para Gênesis, que Jesus já estava ali em Gênesis 1. Então assim, isso é impressionante. Sem falar que há outras coisas impressionantes, né? Você tem esses 66 livros da Bíblia, que são 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo, escritos num período de 1.500 séculos, por pessoas 1.500 anos, 15 séculos, por pessoas totalmente diferentes. E a gente olha a Bíblia, não tem uma contradição, tem dificuldades, contradições aparentes para as quais há solução. Então, mesmo do ponto de vista do ateu, a Bíblia é o livro mais impressionante que existe. E isso é um dos argumentos daqueles que, né, combatem o evangelho, de falar que foram escritos por, né, os livros foram escritos por humanos, e como que isso aí vai falar que isso é a palavra de Deus, são humanos como nós. Isso, só essa informação já se contrapõe. Estatisticamente, um livro que não tenha sido inspirado não teria a capacidade de tamanha sistematização como tem as escrituras, escritas por pessoas totalmente diferentes, né? Não eram pessoas que foram formadas na mesma escola. Você tinha pescadores como Pedro, reis, pescadores e reis, Salomão, Davi, não é verdade? Tinha filósofos treinados, intelectuais da mais alta estirpe, como era o caso de Paulo.
Paulo era um maior intelectual da sua época, maior filósofo da sua época, estudou aos pés de Gamaliel, Paulo era o maior intelectual da sua época, né? Estudou aos pés de Gamaliel, e Gamaliel, que era neto de Hillel, que foi o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. É como se alguém tivesse estudado na maior universidade do mundo com o maior intelectual de sua época. Esse é Paulo. Então você pega um pescador, um intelectual da estirpe de Paulo, reis, gente de todo tipo, profetas, e lá vai. E no final você tem uma sistematização disso. E livros que não se escondem, né, Karina? Você vai em Lucas no capítulo 1º, no capítulo 3º do Evangelho de Lucas, no verso 1º ali, você tem uma descrição de um momento, assim, quando fulano de tal era o governador, não sei quem eram, várias autoridades. Aquilo ali não se esconde. Aquilo só é realizado na história humana em um ano específico, que é o 29 depois de Cristo. Então, é um livro que se expõe à investigação. Eu já falei aqui da 1 de Pedro 3,15, que diz que devemos buscar a razão da nossa fé. Qual é o outro livro religioso que manda você pensar a fé, investigar a fé? Jesus de Nazaré mesmo, lá em Mateus 22:37, diz que o maior dos mandamentos é amar a Deus sua alma, seu coração e o seu entendimento. E por que por tantos anos esse livro, né, agora ele é exposto, mas ele ficou tão secreto?